Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar principalmente sobre backpropagation, que é o algoritmo que a gente usa para atualizar os pesos de uma rede neural qualquer, assim, com N camadas. Esse é um dos algoritmos mais, pessoalmente falando, é uma das aulas mais difíceis que eu já tive enquanto estudante de redes neurais e aprendizado de máquina como um todo. Para você derivar os gradientes de uma rede neural, você precisa saber muito bem cálculo e muito bem álgebra linear. Na verdade, cálculo com matrizes e vetores, né? Então, é uma coisa assim que você tem que estar com isso muito bem esclarecido na cabeça para conseguir derivar todas as derivadas parciais para obter o gradiente. Então, a gente vai fazer com calma hoje. Eu quero dar a intuição do backpropagation, por que ele funciona do jeito que ele funciona. A gente não vai perder tanto tempo assim calculando todas as derivadas na mão, algumas eu já vou dar prontas, mas as que a gente precisa calcular para que faça sentido, a gente vai fazer aqui. Tá? Bom, na aula passada a gente definiu o que é uma LP. A gente parou falando a gente estava falando de funções de ativação, né? Na verdade, a gente estava falando de funções de ativação ReLU, leaky ReLU, né? E aí a gente falou, por fim, do porquê que era... deixa eu pegar aqui onde a gente parou exatamente. A gente falou da hipótese, né, da rede neural, que é uma função composta. Então, para cada camada que a gente tem, a gente está compondo uma função a mais. Tá? Isso é importante. E a gente falou por que a gente precisa de função de ativação não linear. A gente parou bem aí, na verdade. A gente estava falando que se a gente não usar... se a gente usar funções de ativações lineares, nosso modelo, independentemente do número de camadas, ele vira linear e aí não tem sentido nenhum a gente usar várias camadas. Né? Então, a gente precisa incluir não linearidade através de uma função de ativação. E esse é o principal papel das funções de ativação, é esse. Nas camadas escondidas. Tá? Na camada de saída, a gente vai escolher a função de ativação dependendo do nosso problema. Então, se o problema for classificação binária, a gente vai usar a sigmoide, fixa lá. Entendeu? Isso vai depender do seu problema. Se você tiver duas classes e for classificação. Né? E aí, se for regressão, você vai usar uma função de ativação linear. Isso aqui é um número nos reais, né? E então isso resolve para você. E aí, hoje, se der tempo, a gente vai falar de uma função de ativação que a gente usa para classificação multiclasse. Mas se não der tempo para falar hoje, não tem problema, porque a gente não vai trabalhar com classificação multiclasse ainda, né, para esse projeto, nos próximos 5. Alguma dúvida antes que a gente comece? Tá. Antes de mais nada, vamos só relembrar aqui a situação que a gente tinha. Bom, eu sempre escrevo isso aqui, porque às vezes tem gente que... Já aconteceu de ter aluno que estava na sala errada e não tinha percebido. Bom, a gente estava com essa situação aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Visualmente, a gente tinha uma rede desse tipo, com duas entradas, 2 neurônios na camada escondida e 1 neurônio na camada de saída. Aí aqui a gente tinha os pesos e as ativações. Aí a gente definiu que vetorialmente, né, na verdade com vetorização, x para o conjunto de dados inteiro de entrada, a gente pode definir a rede neural assim, né? Z de 1 igual a peso da camada escondida 1. Nesse caso aqui, lembrem que essa aqui é a camada 1. E essa aqui é a 2. Então aqui é x mais b 1
Aí a gente tem a ativação da camada 1, que agora a gente está usando a notação G, porque isso aqui pode mudar, tá? Ao invés de usar sigma aqui, eu estou usando G porque a gente vai escolher a função de ativação aqui. G é a função de ativação, pode ser a ReLU, pode ser a Liq-ReLU, pode ser a sigmoide, mas aí fica mais genérico assim. Então a gente vai aplicar uma função de ativação na combinação linear de pesos e entradas da primeira camada. E é isso. Aí depois a gente tem a saída 2. Isso aqui, na verdade, é a combinação linear agora desse neurônio aqui. Na verdade, no geral, para a camada de saída, né? Mas aí vai ter um neurônio aqui. E aqui, W2A1. Mais B2. Aí, com o chapéu maiúsculo, é igual a sigma. Aqui é sigma mesmo, tá? De Z2. Aqui é sigma mesmo porque é classificação binária. Qual que foi uma confusão que a gente teve na aula passada que eu queria tentar eliminar com uma anotação nova? Tá? Isso aqui está nos slides com cores e tudo bem bonitinho, que é a seguinte, eu acho que o principal problema foi a hora que a gente fez, aqui para mais de um exemplo, né? Nesse caso aqui, a gente tem que x é dessa forma aqui, né? x1, x2, e aí esse índice aqui, tá? Para o x, o subscrito aqui do x está relacionado com a dimensão 1 e 2, né, do vetor de características x do elemento do exemplo. Aí é o seguinte, aqui que eu vou mudar, ó. Eu vou denotar, toda vez que eu quiser dizer o índice de um exemplo em particular, eu vou usar parênteses 1. E aí lembra que a gente usa a chaves, ou colchetes, perdão, para dizer camada. Então, parênteses no sobrescrito em cima, né? Vai ser relacionado o índice do exemplo, então nesse caso aqui é o exemplo 1, tá? Então aqui, por exemplo, aqui seria o exemplo 1. Aqui é 1 e 2 para o exemplo 2. Então, parênteses em cima quer dizer exemplo. Aqui exemplo N. Seria a coluna, né? Oi? A coluna da matriz. Isso seria a coluna, o índice da coluna da matriz. Então, essa matriz aqui tem 2 linhas por N colunas. Aí a matriz de pesos da primeira camada, aquela ali em particular, né, ela tem 2 neurônios, mas ela poderia ter mais. Mas vamos pensar em 2 por enquanto, tá? Aqui vai ficar assim, tá? De novo, agora colchete, que é para a camada 1. Aí aqui eu tenho, para a matriz de pesos, esse primeiro número aqui é o número do neurônio. Então aqui é o neurônio 1, aqui é o neurônio 2, aqui é o neurônio 1 da camada 2, aqui 1 da camada 1, 2 da camada 1. Então aqui mantém aquela notação de primeiro númerozinho subscrito aqui é o índice do neurônio e o segundo é o índice da dimensão do peso, que está associado a isso aqui, ó. Esse 1zinho aqui está associado a esse 1zinho aqui. 2, 1. Perdão. Eu já me confundi também. É o contrário, porque aqui tem que ser na multiplicação. Então aqui vai ser assim. Tudo camada 1, né? Tudo camada 1. 2, 2. Aqui, ó. Esse 1 está relacionado com esse 1 e esse 2 está relacionado com esse 2. Esse 1 com esse 1 e esse 2 com esse 2. Tá.
Essa matriz aqui, ela é 2 por 2. Mas no caso geral, né, o que vai acontecer? Aqui, gente, a gente tem que entender que a linha representa um neurônio, tá? Aqui é o neurônio 1, aqui é o neurônio 2. Então, se eu tivesse mais de um neurônio, ou mais de 2 neurônios, por exemplo, M, aí eu vou chamar assim de M da camada 1, que é o número de neurônios da camada 1. Tá? Esse M1 aqui está relacionado ao número de linhas dessa matriz de pesos. Tá? Então, no caso geral, a gente vai ter M1 linhas, né, por 2 colunas, mas aí generalizando de novo, né? Aqui a dimensionalidade do nosso problema D é igual a 2, porque a gente tem 2 features, né, 2 características só, x1 e x2. Então aqui, generalizando, seria D, e aqui seria D. Certo? Lembrando que para essa multiplicação dar certo, o número de colunas aqui tem que ser igual ao número de linhas aqui. Que a gente faz a multiplicação do lado esquerdo, aqui, WX, né? Então, o número de colunas aqui são 2, e aqui tem 2 linhas, então vai dar certo. Então, e aqui linha neurônio, aqui coluna exemplo. Beleza? Tá, e esse número de linhas aqui a gente pode, é parâmetro do nosso modelo, a gente pode aumentar. Aqui depende do problema. Tanto o número de colunas quanto o número de linhas aqui depende do problema, você não vai controlar isso aqui. Tá, é só isso que eu queria esclarecer então. Tá? E a ativação, a ativação é importante. A ativação de 1, da camada 1, né, ela é sigma de W1x mais B1. Tá? Isso aqui tem essa cara aqui, ó. Essa matriz vai ter essa característica, que é essa estrutura. Com essa nova notação agora fica talvez mais óbvio, ou mais visível pelo menos, o que está acontecendo com relação ao diagrama ali. Então, A vai ter essa estrutura para esse modelo e para esse conjunto de dados aqui, onde cada coluna aqui representa um exemplo. Ó, exemplo 1, exemplo 2, exemplo N. Parênteses em cima é o exemplo. E como é que a gente visualiza isso aqui, né? Aqui tem um A1 e tem um A2. Só que tem um desses aqui para cada exemplo I, né? Cada neurônio só ativa um valor. É a saída do neurônio. Essa ativação é a saída do neurônio 1. Essa ativação aqui é a saída do neurônio 2. Tá? Né, saída, olha aqui, está saindo do neurônio 2. Saída, saída. Só que a saída do neurônio 1 para o exemplo I, por exemplo 0, 1, 2, 3, por exemplo, ou 1, 2, 3, e aqui a saída do neurônio 2 para esse exemplo. Beleza? Fica mais claro assim, né? E aí, notem que esse númerozinho aqui está batendo com o número do neurônio, né? E aí você pode, se você quiser, e a gente vai fazer isso, no futuro a gente vai ter mais de uma camada escondida, então a gente pode inclusive ter isso aqui, ó. Tá? Parênteses 1, chaves 1, por exemplo. Para dizer que o exemplo 1, camada escondida 1. Então, eu acho que assim a gente separa melhor os índices aí. Que as coisas vão complicar ainda mais com mais camadas e mais neurônios. Podemos seguir? Bom, o que a gente quer fazer então é o que a gente chama de retropropagação. Retropropagação.
ou em inglês back propagation, que é o nome mais comum, até em português, propagation. Ou uma versão mais curta, que você vai ver também, é backprop. Tá? Ou backward pass, que é a mesma coisa também. Quando você faz a propagação, a gente vai chamar de forward pass, que é a passagem para frente, e aí backward pass é fazer a passagem de volta para trás, que é fazer em português a retropropagação, que é um nome difícil de falar. Eu acho que a versão mais comum são essas duas aqui, backprop e backpropagation também, mas essas duas aqui atualmente aparecem mais, pelo menos na literatura que eu acompanho. Para falar de backpropagation, a gente tem que falar de, ou não tem não, mas é muito útil a gente formalizar as coisas, formalizar as nossas operações da rede neural com uma ideia chamada de, ou uma estrutura chamada de grafo computacional. Bom, mas um grafo computacional, então, para a gente aqui, vai ser uma estrutura para organizar as operações de uma rede neural. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Antes de falar de rede neural, na verdade, vamos pegar uma expressão, uma função qualquer aqui, ó. Exemplo, por exemplo, J, A, B, C, uma função J do tipo assim, ó, 3A mais BC. Tá? A ideia de um grafo computacional é organizar essa expressão aqui passo a passo. Tá? Então a gente pode pensar no seguinte, ó, a gente pode colocar aqui no canto esquerdo do grafo aqui variáveis, por exemplo, A, B e C. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai resolver primeiro essa expressão aqui, BC. Tá? E a gente vai puxar uma aresta da entrada B e C e vai escrever assim. Aí vai ter um nó aqui, ou um vértice, né? Desse tipo aqui, U igual a B mais C. E aí agora, depois que eu realizei essa operação, eu vou passar o U para frente aqui, que é o resultado, né, dessa operação. E vou fazer uma segunda operação agora, que é a soma. Soma de A mais o resultado de BC. Então vai ser soma de A mais U. Tá? Então dá para ver aqui já que os vértices, eles representam operações, ou vocês podem pensar de uma maneira genérica funções, tá? Mas os vértices são operações e as arestas são entradas e saídas. E esse grafo é dirigido porque ele tem essa direção nas setas, e aí a gente pode dizer que ele é acíclico ainda porque você não consegue voltar para trás. Tá? Ele só tem um caminho da esquerda para a direita. Não tem como, de um nó mais à direita, não tem como voltar para um nó mais à esquerda. Né? Bom, depois a gente fala sobre isso. Para não entrar numa discussão de estrutura de dados aqui. Então agora a gente vai passar o V para frente aqui, ó, o resultado é V, né? E aqui, por fim, o final da nossa operação, o último nó do nosso grafo, J, é o resultado da operação 3 por V, né? Onde V é o que está no parênteses aqui, né? Então, essa estrutura não vai nos ajudar a calcular os gradientes
ou as derivadas parciais da função de erro com relação aos pesos de uma rede neural. Aqui, a gente vai ter os pesos de entrada. Aqui a gente vai ter a saída da previsão da rede, o erro dela. E a gente vai querer voltar calculando as parciais. Então vamos ver como isso ficaria na regressão logística. Então, escrevi até assim, backprop, regressão, regressão logística. Na regressão logística a gente tem entrada x1, peso y1, entrada x2. Eu estou pensando no mesmo problema com d igual a 2, tá? Apenas dois elementos, duas features no vetor de características. Então, essas variáveis todas vão ser entrada para o cálculo do nosso z, que é igual a w1x1 mais w2x2 mais b. A gente poderia quebrar essas coisas aqui, mas a gente não vai precisar fazer isso aqui não. Tá. Depois o resultado z aqui passa para frente para um outro nó que vai calcular o y chapéu, que é igual a sigma de z. E aqui, lá no final, a gente vai poder calcular a nossa perda L com relação à nossa previsão e o rótulo original daquele exemplo X. Certo? A regressão logística é y chapéu igual a sigma de W mais B. Isso aqui é regressão logística. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente ir calculando as derivadas parciais de trás para frente. Então, eu vou começando aqui, ó, a gente vai calcular a derivada parcial de L, y chapéu, y, tá? Vou ter que fazer menorzinho isso aqui para a gente conseguir. Y chapéu, y, com relação a y chapéu, tá? Depois, aqui, eu vou querer calcular a derivada parcial de j. E aí eu vou omitir, de j não, de L, né? Eu vou omitir aqui os argumentos, tá, do L para não ficar tão grande aqui as expressões, mas aqui teria y chapéu, y, igual tem ali. Com relação a z. E aí aqui, né, no início aqui do meu gráfico, né, eu vou querer calcular o que eu realmente preciso, que é o derivada parcial de L com relação a W1, né? Depois derivada parcial de L com relação a W2 e a derivada parcial de L com relação a B. Tá? Então a gente vai ver por que é mais vantajoso fazer isso aqui de trás para frente. Tá? Primeira coisa, essa derivada aqui, lembra que, vamos tentar escrever aqui a função de perda,
entropia cruzada 0,1. Gente, vamos pensar só para um exemplo, tá? Mais fácil. Depois a gente generaliza isso aqui. Mais menos y log de 1 menos y chapéu. São 4,40, tá. Gente, acreditem em mim, ou verifiquem depois, tá? Essa derivada aqui é a seguinte, ó. Essa derivada de L com relação a y chapéu vai ser igual a y sobre y chapéu. Aqui a gente vai ter que lembrar das regras da derivada, tá? Derivada da soma, derivada de log, enfim, lembrando dessas regras, aplicando essas regras que a gente vê lá em cálculo, vai dar isso aqui, ó. 1 menos y dividido por 1 menos y chapéu. E essa é a primeira derivada que a gente calcula. Ela é direta, né? Porque ela está diretamente relacionada com a função de erro. Agora começa a ficar interessante ali, ó. O que acontece aqui? Para calcular a derivada parcial de L com relação a Z, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ser igual a derivada parcial de L com relação a y chapéu vezes derivada de y chapéu com relação a z. Tá? Aqui, né? Isso mesmo. E olha que interessante. É um D curvado. Não era para ter esse rabinho aqui. Esse aqui está mais próximo do que deveria ser o símbolo. Mas é um D curvadinho. Assim. Mas olha que legal. Essa expressão, a gente já tem aqui, ó. A gente só precisa calcular isso aqui agora. Isso. O algoritmo backpropagation nada mais é do que essa estrutura de cálculo de gradiente. Como a gente tem que calcular as derivadas parciais para funções compostas de funções compostas de funções compostas, a gente faz isso de trás para frente. Que daí a gente consegue aproveitando os cálculos das derivadas e conectando elas nas cadeias, assim, ó, sempre para trás, assim. E isso é bem mais eficiente do que fazer de frente para trás, né? Porque senão você teria que fazer todo chamada recursiva para resolver os problemas. Entendeu? É isso que a gente chama de backpropagation. Não confundir backpropagation com gradiente descendente. Tá? E essa ideia aqui vai ser também muito importante para fazer derivadas automáticas, tá? Depois para automatizar esse processo. Né? Lá em PyTorch usam essa estrutura também para fazer a derivação automática. Aqui a gente está usando o backpropagation na mão, né? A gente está fazendo nós mesmos o algoritmo. Né? Mas o que é legal é que depois a gente consegue fazer isso aqui, hoje em dia, né, a gente consegue fazer isso aqui de forma automática, para qualquer modelo. Oi. O backpropagation, então, ele não usa esse fenômeno? Não. O backpropagation basicamente é isso. É começar calculando as derivadas parciais de trás para frente. E aí, quando você quebra assim, um gráfico computacional desse tipo, você consegue organizar as informações de tal forma que te permita fazer isso aqui. Então, no PyTorch, por exemplo, e lá no TensorFlow, toda vez que você faz um cálculo, tem dois modos. Eles têm modos. Tem um modo de execução, que ele não grava no gráfico computacional as operações que você faz, mas tem um modo de derivação, quando você quer dizer que você tem que até colocar uma diretiva, lá, with grad, eu acho que chama, não lembro mais, em PyTorch,
Mas tem que colocar uma diretiva em Python para dizer para o Python assim, daqui para frente, guarde as operações, todas as operações que forem feitas num grafo. E aí quando você chamar lá o backward pass, ele vai conseguir já, a partir do estado do grafo que está ali, ele vai calcular as derivadas naquele grafo. Então, para você, programador, basta você marcar lá no código quais operações que você quer que sejam colocadas no grafo. E aí, depois você pode chamar o cálculo do gradiente a qualquer momento. Aí você pode apagar o grafo, você pode fazer o que você quiser. Né? Pergunta. Só para ficar claro os conceitos assim, o gradiente descendente, eu posso falar que ele usa para atualizar os pesos. Isso. O backpropagation é só o método que eu uso para descer o gradiente. Para encontrar o vetor gradiente. É que o gradiente descendente precisa do vetor gradiente. Né? Ele não calcula o gradiente para a gente. Ele só assume que você dá lá o gradiente. O gradiente descendente é um método de otimização, que tem uma função, idealmente convexa, né? E o que ele faz é esse processo de andar, né, para baixo aqui, até encontrar o mínimo dessa função. Isso aqui é o gradiente descendente. Agora, para encontrar esse vetor aqui, a gente usa backpropagation na rede neural. Oi? É bem fácil de confundir, é bem comum, inclusive, se você na internet você vai lendo assim, às vezes as pessoas usam mesmo como se fosse a mesma coisa, sabe? Mas não é. E esse nome vem da literatura de redes neurais mesmo, né, enquanto que o gradiente descendente é um algoritmo que já existia já antes né, das redes neurais e tal. Professor, no caso, eu posso usar o valor de y chapéu direto, né? Tipo assim, na hora que eu vou calculando as derivadas parciais já com o valor dele. Então, para um y chapéu e para um y específico, né? Para um exemplo. Ou eu calculo... Aqui a gente está vendo para um exemplo, mas depois basta você acumular tudo e tirar a média que funciona. Não, mas eu falo assim, ao invés de eu fazer com variável, fazer genérico, eu poderia fazer específico. Isso, com valor. O que você vai ter lá depois são valores mesmo. Então, você não vai derivar essas funções. Né? Quando a gente fala de cálculo de gradiente, a gente quer o vetor numérico mesmo. A gente quer os números, né? A gente quer o vetor instanciado com valores lá dentro. O que a gente vai ter lá no código vai ser já as equações das derivadas parciais nas funções gradientes, que nem igual a gente teve no projeto anterior, que a gente tinha uma função gradiente, vai ter uma coisa similar, que a gente vai derivar já na mão, né, as derivadas parciais usando essa ideia de backpropagation. Mas isso aqui vai aparecer depois para a automatização desse processo. Bom, vamos seguir aqui então só para... Bom, essa derivada aqui, rapidinho, ó, a derivada de y chapéu e z vai dar... Deixa eu ver se eu consigo colocar do lado aqui. Vai dar isso aqui, ó. Y chapéu 1 menos Y chapéu. Tá? Essa derivada aqui. E aí, o todo aqui, tá? Se você multiplicar isso aqui, multiplicar Y chapéu 1 menos Y chapéu por essa expressão aqui, que é o que a gente precisa fazer aqui, tá? Só por questão de espaço, o resultado aqui vai ser Y chapéu menos Y, tá? E agora a gente precisa calcular o que nos interessa mesmo, que são essas parciais aqui. Que é isso aqui que a gente vai usar para atualizar os pesos, né? São essas três expressões. Tá? E aí vamos fazer para uma só, porque as outras são simétricas, vamos dizer assim, né? E a gente já sabe, vocês já implementaram, qual que era o gradiente, vocês lembram de cor? Bom, vamos construir junto que vocês vão lembrar na hora. Aqui, ó que interessante, essa derivada aqui, a gente vai aplicar a regra da cadeia de novo, tá? Para calcular W1. Que vai ser a derivada parcial de L com relação a Z, isso, multiplicado por derivada parcial de Z em relação a L. Não, em relação a W1. Esse aqui é fácil de fazer, né? Qual que é essa derivada aqui? Bom, aqui é zero, aqui é zero, né? Porque aqui é W2 e aqui é B, não tem W1 nessas expressões, então aqui dá zero.
Aqui o expoente cai. Isso. Isso aqui é x1, né? E essa aqui é o quê? É isso aqui, ó. Y chapéu menos y vezes x1. Que era exatamente o que eles implementaram lá, né? Vocês implementaram isso aqui, só que para o conjunto de dados inteiro, né? Porque para x2 vai ser a mesma coisa, né? Porque a única coisa que vai mudar aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, vai ficar o x2. E para B vai dar 1, porque aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. E aí vai ser isso aqui sem o fator multiplicativo. Entendeu? Então é daqui que vem aqueles gradientes lá. Mais claro agora? Então toda vez que, né, que a gente pensa numa rede neural, a gente vai ter alguns componentes para calcular os gradientes. Que é, bom, tudo começa, a maior influência vem da função de erro, né? A função de erro é o nosso maior influente com relação à cara dos nossos gradientes, né? Trocou a função de erro, troca os gradientes. Não dá para aproveitar essa fórmula aqui. Trocou a ativação, aqui, trocou, nesse caso aqui, por exemplo, se a gente trocasse, é que aqui a regressão logística aqui não vai trocar, né? A camada de saída não vai trocar. Mas se fosse uma rede neural, uma camada escondida, trocava lá, trocou todos os gradientes, né? Então, era bem praticável, né? Ficar mexendo com isso aqui. Imagina fazer pesquisa com isso. Você queria testar lá uma nova função de ativação, sei lá, tem que na mão calcular os gradientes, tudo, aí eu programava, testava. Então, a teoria de redes neurais é interessante, porque essa teoria é muito antiga, assim, com relação à história de redes neurais, ou essa história recente de redes neurais. Isso aqui já existia desde os anos 90. E aí, lá por um tempo, estagnou porque era muito difícil treinar, fazer experimento. Então, a análise empírica com essas redes era muito chato de fazer. Porque, eu queria aumentar uma camada, quero trocar alguma coisa, não sei o que, tudo tinha que ficar fazendo essas contas na mão, aí você introduzia bug, enfim, era muito chato e imprático mesmo. E aí, e além de tudo, era muito difícil treinar redes mais profundas. Aí depois, com as GPUs, e com GPUs com mais memórias e tudo mais, e algumas técnicas como lá a ReLU, né, aquela simples ideia de usar aquela, né, função de ativação com essa cara linear aqui no positivo, já facilitou muito também, treinou bem mais rápido os modelos, né? Antigamente era bem lento para treinar e tal, então não funcionava. Aí imagina até você conseguir explicar o que está acontecendo, por que não está funcionando e tal. Então não era tão simples assim. Mas ficou clara a ideia de gráfico computacional, por que importa, e da onde que vem lá o gradiente da regressão logística, é esse aqui. E depois verifiquem lá, tá? Se vocês quiserem realmente provar que isso aqui é verdade, verifiquem que essa derivada está certa e essa derivada está certa. Tá? E essa aqui a gente viu que ela é simples mesmo, é só polinômio, é mais fácil, né? Log também, depois vocês lembram as regrinhas lá, mas não é tão importante daqui para frente decorar essas coisas. O mais importante é ter essa ideia em mente. Tá, vamos seguir e tentar falar rapidinho dessa mesma ideia para aquela rede neural lá. Naquele caso, essa regra que a gente fez vale para a regressão logística, que tem dois pesos ali, né? Tinha 3, né? W1, W2 e B. Então, e a regressão logística é, de fato, uma rede com um neurônio só. Então, era para a regressão logística. O Perceptron tem que usar o sinal lá, né? E no Perceptron, lembra que a função limiar não é contínua, né? Porque a gente usa aquele sinal SGN. Então, no Perceptron, você não usa o gradiente descendente, você atualiza a reta mesmo, geometricamente. Você fala assim, para onde que eu tenho que mudar o meu vetor W para corrigir aqui o ângulo da reta para que acerte mais? Então, o aprendizado do Perceptron é mais geométrico do que numérico. A ideia toda vem em cima desse vetor aqui.
vetor W de pesos. Tá. E a gente vai fazer isso aqui provavelmente uma única vez nessa disciplina inteira, tá? Depois a gente vai ter os gradientes. Aí vocês podem dizer que pelo menos vai estar gravado e vai estar lá. Ó. A gente fez a derivação na mão de uma rede neural. E aí vocês podem dizer na vida de vocês que vocês já fizeram isso. Isso tudo um tempo atrás para resolver um show. Basicamente. O pessoal gosta de criar problema, né? É pior que esse Shore acabou virando um chat GPT depois, né? Tá, o gráfico ficaria assim, ó. Z1, W1, X mais B, B1. Mas quando começa a ficar pequeno o giz assim, é difícil de escrever. Z1 igual a W1x, né? Vetorzinho x mais B1. Aqui, próximo, é A1. Aqui eu estou fazendo para um exemplo só também, tá? A1 é igual a G. Agora a gente tem o G aqui, que é a nossa função de ativação. G de Z1. Aí aqui tem uma... Aqui a gente vai inserir os nossos W2, B2. Aqui a gente tem Z2 igual a W2 A1 mais B2. Aí aqui a gente tem Y chapéu igual sigma, assumindo aqui também classificação binária. Z da camada 2. Não sei se... Tá dando para ler? E aqui aí L, Y chapéu, Y. Lembrando aqui, né? Então, começa lá. O Y chapéu está aqui. É o sigma de Z2. Z2 é a combinação linear aqui dessa camada com os pesos, que é aqui, né? Z2 está aqui. Aí, para calcular Z2, a gente precisa de A1 e dos pesos W2 e B2. A1 é o sigma de Z1, que está aqui, que é o Z, combinação dessas duas. Aqui está os dois neurônios, né? Tem os pesos aqui, tem o X. Essa matriz de pesos aqui está para os dois neurônios, é para a camada, né? A matriz de peso sempre representa uma camada, tá? Então sempre vai ter lá os neurônios, todos vão estar aqui compactadinhos aqui. Aí Z1 é a última etapa. A combinação linear desses dois neurônios aqui é o Z1. Que precisa da entrada X, aqui é um exemplo só. Que fique claro I. Os pesos da primeira camada e o peso B da primeira camada. Beleza. Então, a mesma ideia. A gente começa e vem para cá, depois a gente vem para cá,
cá, isso para cá. A gente chega, por fim, na camada de entrada. A gente precisa desses quatro parciais. Bom, gente, olha que interessante. Para cortar tempo. Até aqui é uma regressão logística, né? Esse primeiro neurônio aqui é uma regressão logística, certo? Então as derivadas não mudam. Então, aqui fica a mesma coisa. dl dy chapéu vai ser a mesma coisa lá. Y dividido por y chapéu mais 1 menos y dividido por 1 menos y chapéu. Beleza. Aí aqui também não vai mudar. Derivada parcial de L com relação agora Z2. Aqui a gente já usaria aquela regra da cadeia da mesma forma como a gente usou lá em regressão logística, porém aqui eu já vou economizar tempo e espaço também. Lembrem lá que o resultado foi exatamente esse, y chapéu menos y. E agora eu já posso calcular esses dois aqui. Então, parcial de L com W2. Deixa eu apago isso aqui, que a gente faz ali em cima. Aí já é legal que a gente já vai começar a aproveitar. Vai ser igual a isso aqui. Usando a regra da cadeia, vai ser igual a essa expressão aqui, parcial de L com relação a Z2. Vezes parcial de Z2, perdão. Com relação a W2. Então aqui, ó, vai plugar, né, o resultado aqui, tá? Mas eu vou deixar dessa forma. Por que a gente pode fazer? Em código mesmo. Em código a gente pode deixar uma função assim, ó. Tá? Implementar uma função e aproveitar ela, que toda vez que a gente tiver que reutilizar um gradiente, sabe? A gente pode implementar uma função tipo dldz, assim, uma coisa assim. E aí a gente aproveita aqui. Isso aqui vai ser igual dlz2 vezes... Aí aqui, essa derivada aqui, ó, de Z2 com W2, vai dar A1, aí por questões algébricas é transposto, tá? Mas olha que aqui dá pra ver, né, derivada de L, peraí, tá errado isso aqui, aqui é Z2, né? Não, peraí, não, Z2, aqui é Z2, aqui tá certo, é L, essa derivada aqui de Z2 com relação a W2. Z2 com relação a W2. Né? Aqui vai zerar. Vai ficar o A1 só, né? Então tá aqui. Aí para dar certo aqui você tem que fazer o transposto. Para dar certo a multiplicação. Mas é importante aqui, ó. Esse aqui já é um final já. Deixa eu ver até se tem outra cor aqui. Esse já é um cálculo final que a gente vai ter que usar. É uma das parciais finais, né? E não mudou com relação também à regressão logística, né? Porque vai ficar lá y chapéu menos y vezes ativação, que é a entrada. Que a entrada seria o x1, x2 desse neurônio aqui, né? Então não mudou mesmo, é a mesma coisa. E aqui, com relação ao B2 agora, vai ser igual a essa mesma coisa aqui, né? A derivada parcial de L com relação a Z2.
aqui a regra da cadeia, né? Toda vez que eu faço essa multiplicação aqui, eu estou aplicando a regra da cadeia. Por a parte de baixo aqui, Z2, né? Z2, e agora vem aqui B2. Aí isso aqui é o mesmo caso, né? Derivada de Z2 com relação a B2. Cara, aqui zero, aqui fica 1. Né? Então, o que vai acontecer? Vai ser só igual a isso aqui, né? Aqui vai ficar 1, vai virar... só a parcial de L com Z2, que é essa mesma aqui, Y menos Y. Y chapéu menos Y. Então, aqui já é outra parcial final também. Essa aqui, na verdade. Né? Beleza? Agora a gente tem que voltar para cá, para chegar aqui. Vamos vir para cá agora. Bom, não vai caber no quadro isso. Deixa eu... Tá, vamos fazer o do A aqui. Tentar compactar o do A e do Z. Peraí. Vou aproveitar esse espacinho aqui em cima para fazer o do A. A1 agora, né? Isso. Agora, bom, vocês já pegaram a intuição, o que vai acontecer? A gente vai usar essa derivada aqui, ó. Tá? A gente sempre vai usar a derivada da frente, a parcial da frente. Depois vocês verificam isso, tá? Mas essa que é a ideia que vocês têm que gravar, na verdade, do backpropagation, que é você aproveitar as parciais por causa da regra da cadeia, que vai acontecer naturalmente aqui da composição. Ah, tá. Isso aqui não precisa escrever. Derivada de L. Z2, não, A1, peraí, não, aqui é Z2 mesmo, aqui é Z2, que é essa aqui, né, vezes derivada de Z2 com relação a A1, tá? Onde está Z2? Está aqui. Derivada de Z2 com relação a A1 é o quê? W2, né? Com relação a A1. Tá. Esse aqui zera, esse aqui vai ficar 1 e aqui fica W2. Então esse aqui é W2. Então essa multiplicação aqui vai dar W2. Oi? Não precisa fazer não. Se você quisesse multiplicar antes, aí faria. Se você quiser multiplicar na esquerda aqui, você transpõe. Isso é em relação ao W2 antigo. Oi? Em relação ao W2 antigo. Tipo assim, porque tem um W2 ali na frente que vai ser atualizado. Mas esse W2 já atualizou ele? Não, é o corrente, né? O W2 atual, a gente não atualizou ainda. Isso aqui esse cálculo todo vai ser usado para atualizar uma vez. Quer dizer, vai ser sempre essa mesma... Ele fala que o W2 ele pode ser atualizado antes. Né? Tipo, logo depois que calculou aqui, atualiza, mas não fez isso aí. Não, é que assim, a gente acabou de calcular um erro. Com valor de W, matriz de W. Várias matrizes, para cada camada tem uma matriz de W e Bs. A gente acabou de calcular um erro, agora a gente vai atualizar. A partir desse erro que deu agora, a gente vai atualizar ele. Então, a gente está calculando o gradiente com relação a esse... Lembra que o que acontece é o seguinte, a gente está num ponto aqui particular da função de erro. A gente acabou de calcular esse ponto, esse valor aqui, ó. L, Y chapéu, L. A gente calculou ele. Agora a gente quer calcular o vetor. Então, a gente está voltando para calcular esse vetor. Tá? É para atualizar o W corrente, que nos deu esse ponto aqui, para a gente conseguir calcular o próximo. Tá, eu acho que é isso aqui mesmo. Agora a gente pode passar para cá. E aí a derivada parcial de Z1 com relação... de L com relação a Z1. Vai ser igual
Esse aqui. Esse aqui. Vezes derivada parcial de A1 dz1. Tá? Aí isso aqui, essa derivada é exatamente essa aqui, né? Notem que a gente está utilizando, a gente vai reutilizar isso aqui pra caramba, né? Essa expressão aqui, dl dz2, está aqui, ó. Foi aproveitada aqui e foi aproveitada aqui. E aí, aqui a gente pode expandir dl dA1 é essa derivada aqui, que a gente já calculou. Né? Lembrem que essa aqui também já está calculada, aqui, ó. Só basta substituir. Então, de novo, usa o dl dz2. Isso. Aqui vai usar de novo. Aqui, ó. Agora aqui tem... Aqui, essa derivada aqui... Ela... Bom, aqui a gente vai... Vamos expandir para ficar mais claro. Ela vai ser... Eu vou copiar daqui. Ela vai ser dl dz2 vezes w2 aí aqui, gente, é uma multiplicação, só que ela é elemento a elemento, tá? Isso aqui, para mostrar, dá um trabalho. Mas aqui é multiplicação dos pontinhos, são multiplicações de matriz ou vetor, né? Vetor por matriz, matriz por vetor. Essa multiplicação é elemento a elemento. Tá? O que é elemento a elemento? É quando você tem dois vetores, por exemplo, assim, ó. 3, 2, 1, 0. Você vai multiplicar 3 por 1, 2 por 0. E aí você vai ter 3 e 0. Tá? Não. É produto interno, não. É só é uma multiplicação elemento a elemento. Tá? Multiplicação paralela, vamos dizer assim. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, não. Porque a gente já está indo muito a fundo no cálculo dos gradientes aqui. Aí aqui, ó, que interessante, vai aparecer isso, ó, derivada de g. Aqui não é derivada parcial, tá? É derivada de g com relação a z, z1 vezes z1. Aqui é derivada de g mesmo, porque aqui depende da função que você plugar aqui, tá? Aqui desse jeito, com essa formulação aqui, tá genérica para qualquer g. A gente não vai resolver isso aqui. Tá? Mas essa parte aqui vem daqui de cima, aproveitada, que a gente calculou mesmo, foi só essa parte aqui. Só isso aqui. Correção? Tá. Agora falta a última etapa, que é de fato calcular as parciais de W1 e B1. Deixa eu ver se cabe aqui. Bom, esse desenho aqui, acho que vocês já estão com ele na cabeça. Vamos fazer aqui. Parcial de W1. Não, parcial de L com relação a W1. É igual a isso aqui.
WL DZ1 vezes parcial de DZ1, é o derivado de DZ1 com relação a, finalmente, a W1. Né? DZ1 com relação a W1 é x. Né? Então, aqui é x. E aí, para funcionar, tem que transpor. Mas é a multiplicação por x transposto. E W DL D. Qual que está faltando? B, né? B1 é mesma coisa aqui. Só que agora com relação aqui, ó, a B1, que é 1, né? Vai zerar aqui e vai dar 1 aqui. Então isso aqui vai dar 1. Ou seja, vai dar só esse termo aqui. É isso. Esse é o gradiente que a gente precisa usar para atualizar os pesos de uma rede neural. De uma camada escondida. Vocês notaram essas multiplicações? Só uma coisa, gente. Esse monte de multiplicação que a gente faz é uma das razões para a dificuldade que a gente tem natural de treinar redes muito profundas. Quanto mais camadas você tiver, mais essas multiplicações você vai ter. Se esses gradientes forem muito, muito pequenininhos, o que vai acontecer é que vai chegar aqui, vai chegar zerado aqui, ó. Então, por isso que a função de ativação ajuda muito, porque ela ajuda a controlar esse valor, do tipo não deixar ele muito pequeno, muito próximo de zero. Mas mesmo assim, só rapidinho, como são valores todos muito pequenos, 0.00 alguma coisa, eles multiplicam aí 2, 3, 4 vezes e já acabou, já virou zero. Por questões numéricas mesmo, né? Precisão numérica. Então essa é a intuição, por isso que acho que é legal, até fica até bonito o quadro, né? Quer dizer, se minha letra fosse um pouco mais bonita, mas é memorável fazer isso aqui, na verdade, eu sempre acho muito legal, porque dá para entender os problemas de verdade, entendeu? Mas e é tudo para calcular esse vetor aqui, ó. E é uma iteração, mas é o mesmo cálculo, né? Sim. O que muda são os números que a gente vai plugar, né? O que muda é o valor de E vai mudar, que os números vão mudar, mas o cálculo, as equações vão ser a mesma, né? As mesmas. Inicialização de pesos. Coisas rápidas, gente, que é importante para o trabalho. Inicializar... Oi? Inicialização de pesos. Na regressão logística, a gente inicializava os pesos com zero, né? A gente fazia assim lá. Na regressão logística, a gente fazia W igual a NP zeros, NP zeros, aí passava lá a dimensionalidade e 1. Né? Daí B igual a zero. Em rede neural não dá para fazer isso. Ou não é que não dá. Não faz sentido fazer isso. Por que não faz sentido fazer isso? Aqui vai ter uma matriz de pesos W1 e aqui W2.
se eu inicializar uma matriz de pesos W1 cheia de zeros, o que vai acontecer? Esses dois neurônios vão ser iguais. Tá? E aí, você vai ter uma coisa desse tipo também, ó. O Z1. O Z lá, 1 e o 2 também, mas para ativação 1 e para 2 vai ser igual. Então, esses neurônios vão ser sempre iguais. Você vai atualizar eles da mesma forma. Então, se você faz isso aqui, os neurônios de uma camada eles vão aprender a mesma função. Eles vão ser iguais, vão ser simétricos, que a gente chama, mas vão ser iguais. Se fosse mais, vai ser todos iguais. Isso, se fosse mais, seriam todos iguais. Aí não tem sentido nenhum, basta você usar só um, né? Então, uma coisa muito simples. Isso mesmo depois de qualquer outro. Oi? Isso mesmo depois de qualquer Isso. outro. É porque a primeira vai dar sempre determinístico, assim, né? Isso aí, tipo assim, treinar 50, É. vai ficar tudo igual. Vai ficar tudo igual. No final, lá, assim, elas vão aprender vão aprender, mas todos vão aprender a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente não pode fazer isso aqui. E a gente inicializa como? A gente inicializa com valores aleatórios próximos de zero. Tá. Então, lá no NumPy, a gente vai usar a função range, mas o que a gente quer é algo assim, ó, 0.003, 0.00, sei lá, 0.1, enfim, valores aleatórios ali, próximos de zero. A gente quer eles próximos de zero porque é onde o nosso gradiente é maior. Tá? Poderia colocar 100, um número muito alto? Poderia. Mas aí a gente vai ter uma atualização menor. Demora mais para convergir. Tá? Aí você pode falar, não, mas se eu estiver usando uma ReLU não tem problema. Né? Não tem problema, porque se tiver alto aqui, o gradiente é constante. De fato, melhora bastante. Só que tem que lembrar que se você estiver trabalhando em classificação binária, você vai usar isso aqui na camada de saída. Tá? Então, é sempre melhor começar próximo do zero. Você converte mais rápido, aprende mais rápido. Bom, esse é um detalhe que é importante para o trabalho. E, seguindo aqui, falta uma questão mais conceitual aqui, apenas para ilustrar, tá? Nomenclatura. Bom, essa aqui é uma regressão logística, né? Aqui são dois exemplos, x1 e x2. A gente vai dizer que essa é uma rede neural de uma camada. Tá? E ela é rasa. Porque ela tem uma camada só. Essa rede aqui já é uma MLP, né? Ou uma rede neural artificial, uma RNA, de duas camadas. A gente não conta a camada de entrada, tá? Porque ela não faz computação mesmo. A camada de entrada é só um conceito para a gente entender a entrada como uma camada também. Mas a entrada é a entrada. Ela não faz nenhum tipo de computação, então a gente tem duas camadas. Só que tem uma oculta ou uma escondida. Tá? Aqui a gente tem também uma rede neural RNA, né? Com agora 3 camadas e 2 ocultas.
E aí segue assim, tá? Então sempre a gente vai contar o número de camadas sem considerar a entrada e o número de camadas ocultas é o que está entre a camada de entrada e a de saída. A de saída não conta como oculta, beleza? Até tem uma discussão sobre isso, né? Até quando que é raso, até quando que é profundo. Na verdade, isso não interessa muito. O que interessa é que essa ideia de deep learning, ou redes neurais profundas, nasceu, ou ter esse nome, na verdade, nasceu porque o objetivo da época, e até hoje, né, o objetivo era aumentar o número de camadas de uma rede. Então, quando a gente fala do estudo de deep learning, ou a área de deep learning, está relacionada com essa ideia de tentar aumentar o número dessas camadas e estudar isso. Estudar, por exemplo, que tipo de função que a gente consegue aprender se a gente aumentar essas camadas. Entendeu? Então, vem nesse estudo de como fazer isso, quais são os problemas que tem em adicionar muitas camadas e resolver esses problemas. Então, é uma área que nasceu para resolver essas questões, porque viu-se que em vários problemas diferentes de IA, essas coisas funcionam muito bem, como, por exemplo, visão computacional, processamento de linguagem natural, foram as áreas aí que dessas últimas décadas que motivaram grande parte desses estudos aí. Para finalizar, então, a gente precisa formalizar uma rede neural de múltiplas camadas, que não vai ser nenhuma novidade. Pensando agora em um exemplo só, tá? Que eu estou escrevendo para um exemplo só. Aqui é Z minúsculo. O que a gente tinha até agora era isso aqui, né? Uma rede neural com duas camadas, uma escondida e uma de saída. Então a gente tinha duas matrizes de peso. E aqui, logo, a gente já calculava o Y chapéu, né? A gente fazia isso aqui. Sigma de Z2. Para adicionar mais camadas, o que a gente faz? A gente não para aqui. A gente calcula uma ativação 2. Aí pontinho, pontinho, pontinho. A gente vai ter um Z, L maiúsculo, que é a última camada. E aqui a última camada, essa aqui é de saída mesmo, tá? Quando vocês verem L maiúsculo, sempre está relacionado com a camada de saída. ZL, aí A, L maiúsculo menos 1, mais B, L. E aí, Y chapéu lá no fim, vai ser igual a sigma de ZL. Zona Leste. Então, para ter mais de uma camada escondida, perdão, aqui era a saída antigamente, a nossa Z2 era a saída, agora ela virou mais uma oculta. E aí a gente pode adicionar Z3A3, Z4A4, blá, blá, até o quanto a gente quiser. E em código, o que você vai ter? Você vai ter, para cada camada, você vai ter uma matriz de peso lá. Você vai instanciar um W1, W2, W3 e a quantidade de Ws que você tiver lá vai ser o número de camadas da sua rede. Então, a regra geral ZL é igual a WL. Agora, L minúsculo, tá? Índice da camada. A de L menos 1. BL. E A de L minúsculo é igual a G
de Z de L. Notem que A de L maiúsculo é igual a Y chapéu. Tá? E A de 0 é igual a X. Vetorizado. E agora eu prometo que é a última coisa que eu vou escrever no quadro. Basta fazer a versão maiúscula ZL igual WL. A L menos I. Menos 1, perdão. Mais B L. Aqui A maiúsculo agora. A de L igual a G de Z de L. E é isso, gente. Agora a gente definiu formalmente uma rede neural profunda com L camadas. Vocês tem tudo que vocês precisam para implementar uma rede desse tipo. Uma pergunta? Trabalho 1 é para entregar até... Já era para ter entregado. E é isso. Valeu, gente.